E galera, boa noite. Esperando aí o professor Bernardo, cabelinho na régua. E aí, Daniel, Elvis, beleza? Edu, professor Bida, Jennifer. E aí, professor, tudo certo? Professor Chuck, Nada. E aí? grande professor Bernardo. E aí, Fala, Léo, meu tudo certo, meu irmão? querido, como é que tá, beleza? Beleza, cara. E você? Pô, melhor Tá legal agora. aí a imagem? Tá legal o áudio aí, tudo Tranquilo. certo? Tudo certo aí, gente? Manda um joinha aí, Hoje eu galera. achei aqui o quarto da minha filha aqui para fazer a live. Que maravilha. Apartamento é isso aí, né? É isso aí. Peguei um cantinho no meu quarto aqui também, junto com os troféus aqui, as medalhas, pra gente fazer essa live aí. Opa, bacana. Tá bonito aí, hein? O Ficou massa, ambiente. né? Aí, ó. Ficou Mestre, ótimo. Olha só, tro- troféuzão que o mestre me deu aqui, medalhinha aqui, as medalhinhas lá, tudo tranquilo. que bacana. A gente vai ter muito que conversar sobre essas medalhas e esses troféus É isso aí. aí. Professor Bernardo, Massa. primeiramente é uma grande honra, viu? Estar nesse momento aqui contigo, fazendo essa live. A Eu honra é minha, sempre cara. tive uma admiração muito grande por você e fui seu aluno direto. Infelizmente Com não foi certeza. tanto tempo assim, mas fui seu aluno e aprendi demais e ainda aprendo, né? A gente aprende de todas as formas, tanto no treino, desde o aquecimento até nas posições. Eu acho que você segue muito o mestre, sempre passa posições que são fáceis de pegar e efetivas, né? O que eu acho muito importante, muito legal. E a gente aprende também apanhando de você, né, Bernardão, mas também mais conhecido como Ovelha, para É isso os aí, cara. mais íntimos, né? E assim, Uhum. você é uma figura folclórica, né, na nossa família Del. Né? Começou muito Que cedinho, isso, cara. salvo engano, Obrigado. 9 anos. Você vai contar essa historinha pra gente. Já vamos começar com essa história. Me conte aí do início do jiu-jitsu, como você conheceu o mestre. Fala um pouco da sua história. Pois é, cara, vamos lá. Primeiro é satisfação estar nessa live aí. Um abraço para todo mundo que tá entrando aí, galera tá entrando aí. André, Marco Julião. Túlio, os pessoal, desde o pessoal que começou comigo das antigas aí, em 99, até os meus alunos de hoje em dia. Uma boa noite para todo mundo. Um abraço e força nessa quarentena aí que vai passar. Beleza? Daqui a pouco a gente tá junto treinando. Cara, vamos lá. Eu sou morador aqui da Asa Norte, na 711, né? E tinha uns 9 anos e um colega que morava uma rua ao lado da minha aqui, ele treinava lá no Del. O nome dele é Felipe Clade. Inclusive ele já era faixa amarela, já treinava com o pessoal, já tinha uma experiência, tinha lutado campeonato e tal. E um dia a gente brincando aqui, a galera na quadra, ele me mostrou umas posições aqui embaixo do bloco, a gente brincando de chãozinho e tal. E aí ele me mostrou umas posições aqui, aquele esquema do mestre, bem coisa que funciona, básica. Ensinou aquela queda que a gente faz com o nosso método do Del Jiu-Jitsu, aquela queda montada, os golpes básicos, toda aquela metodologia que a gente aplica na equipe Del, né? E aí, cara, eu comecei a brincar com ele, aí ele falou, vamos lá conhecer o mestre, vamos treinar. E eu falei, beleza. Aí cheguei lá, cara, vi o mestre lá, aquela figura, né? Galera da antiga, todo mundo já treinava lá. O Cristiano, quando eu comecei, ele tinha acabado de pegar a faixa roxa. O Ednezer tinha acabado de pegar a faixa azul. Eu comecei a treinar em novembro de 98. Não, em janeiro de 98, desculpa. Comecei a treinar em janeiro de 98 e o mestre Fada teve aqui em novembro de 97. Aí no final do ano, o pessoal pegou faixa roxa, o Cristiano que era mais antigo, o Ednezer pegou azul, que outro pegou azul, teve uma galera que pegou a faixa azul, que eu não vou lembrar todo mundo. E aí eu começou a história, cara. Minha mãe não queria deixar eu treinar na época. Aí ela falei, não, então vamos lá, mãe, pra você ver o treino, como é que é e tal. Ela chegou lá, viu o mestre mandando todo mundo calar a boca, viu o mestre mandando todo mundo sentar, e eu era meio hiperativo, aí ela falou, é aqui mesmo que ele vai ficar, gostei desse velhinho aí. Ela falou, meu filho, gostei desse velhinho aí, tu vai poder treinar com esse velhinho aí, pode treinar. Aí comecei nessa época. Que bacana. Você tinha 9 anos, então, quando você começou? É,
Eu tinha 9 anos e o Felipe e o Claudio que me levou, se ele estiver assistindo aí, um abraço. A ver depois aí também, estiver vendo depois, um abraço. Ele que me Bacana. levou, depois de um tempo ele parou e eu acabei continuando. Aí tô na equipe desde de 98, 99 até hoje. Que legal. Caramba, Ovelha, então você tem aí, Ovelha para os mais íntimos, né, gente? Então, Ah, tranquilo, quem o quiser apelido é chamar de assim mesmo. Ovelha vai ter que treinar lá com ele ou em algum núcleo da Dell aí e conhecer essa Com certeza. figura ímpar aí, nosso professor aí que Valeu. tomou, na realidade hoje sempre assistiu bastante o Mestre Del, né? E hoje é um dos principais Ah, professores do núcleo da sede, né? A gente vai chegar lá também. Então foram 22 ah, anos de jiu-jitsu, 22, quase 23 anos, né, isso Bernardo? aí, cara. Passa rápido, Caramba, passa rápido, passa passa rápido, rápido. né? Tem muito atleta aí que não tem nem essa Ah, idade, nossos, as crianças, né, os adolescentes, você já estava aí na ah, guerra um tempo, que bacana, que legal. foi natural. Bernardo, agora me conte um pouquinho da assistência ao mestre Del que você deu, né, desde o começo lá. Eu sou bem mais recente, já entrei no jiu-jitsu adulto e sempre tive você como uma figura ali sendo um dos braços direitos do mestre Del, né? Me conte aí dessa assistência. Também teve um período que você prestou essa assistência para ele na UNB, né? Conta pra gente Sim, sim. como é que foi isso. Cara, eu sempre gostei muito de ser cobaia. Tipo assim, um mestre. Quando eu fiz a primeira aula de jiu-jitsu, a gente faz aqueles golpes básicos lá e tal, ele me ensinou, eu já queria ser professor, cara. Quando eu fiz minha primeira aula de jiu-jitsu, eu falei, cara, eu quero ser professor disso. Nunca tinha treinado, falei, quando eu entrei, eu falei, vou ser professor de jiu-jitsu. Aí ele me ensinou, gostava muito de ser cobaia, sempre queria ver se funcionava a mesma posição e tal, e que também eu era mais leve, mais novo. Quando eu peguei a faixa amarela, comecei a chegar perto da faixa azul ali, eu comecei a dar trabalho para os faixa branca adulto. Então, tipo assim, o mestre já foi esperto, ele já viu que eu tinha potencial, aí foi me colocando de cobaia e tal, botava para rolar com os faixa branca adulto. Comecei a dar trabalho para faixa azul, aí depois eu fui avançando de faixa, mas começou assim. E aí, cara, a partir da faixa roxa, eu comecei a ser professor substituto, né? Caramba. Quando o Cristiano não podia ir, o Rodney não podia ir, o Messi não podia ir, eu era o professor substituto. E aí que eu comecei a dar aula, mais ou menos em 2006, quando eu estava na faixa roxa, no final da roxa. E aí comecei a dar aula nessa época, aí que já quis fazer educação física, já me interessava e tal. E essa assistência com o Messi começou aí, cara, nesse sentido. Aí depois fui vários seminários com ele e tal. Depois o Glauco, o professor Glauco, um abraço professor Glauco da UNB, faixa preta do Messi também. Ele junto com o Messi, eles instituíram a disciplina de metodologia do jiu-jitsu na UNB. E aí eu fiquei lá como monitor com o Messi durante 2 anos. A gente tinha aula teórica, aula prática. Era uma matéria optativa de toda a faculdade, entendeu? Então, pessoas de qualquer curso poderiam fazer essa disciplina. E foi muito legal, porque serviu para quebrar o preconceito do jiu-jitsu. Então, tipo assim, eu ando na rua, eu vejo pessoas que fizeram educação física na UNB, que elas quebraram o preconceito com o jiu-jitsu, porque elas viram a disciplina, viram que é um jogo, viram que é, entendeu, defesa pessoal, é confiança. E como hoje em dia é muito voltado do campeonato, antigamente tinha briga em rua, essas coisas, hoje em dia é campeonato. Tu quer ser bom, quer vencer, tu treina para lutar campeonato e vai ganhar. Entendeu? Então, essa mentalidade foi desenvolvendo para isso, entendeu? Sim, poxa, muito bacana. O professor Felipe Bastos aí Abração, falou aí Felipe. agora nos comentários que a primeira aula dele foi com você na Roxa. Você estava assistindo o Isso professor aí. Rocha. Mas Massa, muito O bacana. Sandrão entrou aí também, o Sandro das antigas lá do Del, o Sandrão, Que treinava lá, era legal. caça grossa. O doutor aí mandando abraço. Muitas histórias dessa galera das antigas aí. Muitas histórias. Cara, que Uhum. bacana, hein? Então, o jiu-jitsu então, te ajudou a identificar a sua área de atuação, que hoje é educação física, né? E É, você é o personal, né? Mais para frente a uhum. gente vai até pedir umas dicas É, para você nos beleza, ajudar nesse momento aí de pandemia, o que que a gente pode estar fazendo em casa, né? Para não deixar beleza. cair o ritmo, para voltar forte para o jiu-jitsu também, para ajudar no nosso dia a dia também. E vamos marcar Com até um treino certeza. aí depois, né? Marcar um treino Com aí, certeza, uma vamos, live de vamos. treino, né? Vamos marcar uma live de treino para todo mundo fazer aí. A gente combina, todo mundo de kimono, arruma um espacinho
e faz em casa. Sim, com certeza, vai ser muito bacana. Bernardo, assim, você desde cedo foi um excelente aluno, tanto é que começou já a dar aula na Roxa, né? Pelo que eu contei Uhum. aqui, mais ou menos ali por volta dos 16, 17 anos. Isso, E eu peguei a depois de roxa com adulto, 18 anos, né? Porque só pode pegar a roxa com 18 anos, né? Aí aí com 18. no ano que eu fiz 18, aí eu fiquei um pouquinho de azul e peguei a roxa, entendeu? Ah, bacana. E aí você também já competiu muito, é um dos principais competidores aí da nossa equipe, né? Sim. E hoje você ainda compete, né? Não tanto, mas eu acho Uhum. que você, pelo que a gente conversou, você está se concentrando também mais na questão de ser um professor, né? De ser Com professor. certeza. Então, eu gostaria de saber, conta um pouco para a gente, como é que é essa transição para você de aluno para competidor e para professor e fazer tudo junto, né? Uhum. Cara, eu acho que é uma coisa muito natural. Geralmente, todas as equipes, assim, 20 a 30% dos alunos são competidores, porque, assim, quando a gente treina com o mesmo grupo, a gente acaba que vai percebendo o jogo do outro, vai percebendo o que o colega faz de melhor e tal. E aí você vai evoluindo na falha do colega, que o mestre mesmo fala, a gente é tão forte quanto o nosso elo mais fraco. Então, quando você treina muito com a mesma pessoa, você vai pegando o jogo dela, ela pega o seu, já vai fazendo defesas, tem que fazer variação, entendeu? Chega uma hora que você evolui que você quer se testar, você quer parar de treinar só com os colegas da academia e você quer se testar no campeonato. Aí começa, campeonato interno, a gente sempre dá essa instrução para os alunos, pelo menos lutar o interno uma vez, entrar, obrigação de ir pelo menos uma vez ver como é que é, para ver se sente esse gostinho de campeonato, né? Assim, cara, a gente competiu muito, teve uma época que a gente viajava, que tinha as histórias das viagens também, né? Competimos muito, cara. Vamos chegar lá. Muitos campeonatos mesmo, assim, e eu acho que campeonato é muito ritmo, cara. Porque o campeonato ali você tem que estar no ritmo de campeonato. Tipo assim, quando eu comecei, eu era faixa azul, tinha lá Copa Sobradinho, não sei o quê, tô lá lutando. Copa, não sei o quê, tô lá lutando. Aí já era preparatório para algum brasiliense, para um centro-oeste, para um brasileiro, para um campeonato maior, para um mundial. E aí você vai pegando esse ritmo, cara. Vai pegando esse ritmo que um dia a sua hora chega, entendeu? Tu pode. Pô, cara, se eu for contar os campeonatos que a gente vence, a gente aprende muito mais do que a gente vence. Então, cada erro que você tem no campeonato, você não repete aquele erro no próximo. Ou, Verdade. se você repete, é alguma variação que o adversário fez, alguma coisa que foi mérito do adversário, entendeu? Então, essa é a transição, cara. E a questão de campeonato é ritmo de treino, ritmo de treino. É, você vai pegando, acostumando, vai baixando a adrenalina. Conforme mais você vai competindo, mais vai baixando a adrenalina. Você vai ficando mais calmo, pensando melhor, entendeu? E aí você vai evoluindo nisso. Poxa, muito bacana. E, e professor, né? Você falou aí que sempre, desde o começo, viu que sua vocação era ser professor. O que te Uhum. motiva a ser professor de jiu-jitsu? Cara, cara, assim, é ver a evolução do aluno, né? Como pessoa, tecnicamente, como pessoa, entendeu? Se a pessoa é mais segura. Na vida, tipo assim, o jiu-jitsu é um estilo de vida, né? A gente acaba treinando, vai se envolvendo, vai ficando amigo do pessoal e acaba virando um estilo de vida, né? Tipo, Sim, você tá ali com o pessoal do treino, viagem de campeonato, o dia a dia pensando em posição nova, pensando nessa evolução. E o principal é isso, cara, é ver a evolução do aluno. Tu vê o cara chegar lá faixa branca, não saber nem esgrimar, não saber fazer nada, explicar pro cara pra onde que a luta gira, a pessoa deixar de ser leiga mesmo e formar a faixa preta, né? Porque assim, a gente chegou na preta, eu e você, a gente é faixa preta, a gente chegou, teve o nosso mérito, muita dificuldade, uma vida treinando. Só que você chegar na faixa preta é uma coisa, você formar um faixa preta é outra coisa que eu costumo falar totalmente diferente, entendeu? sim, com certeza. E o que é ser um faixa preta para você? Quais são os atributos que um faixa Cara, eu preta acho, precisa eu ter? acho assim, cara, eu acho que a faixa preta ela acaba sendo uma coisa natural na vida de quem se dedica ao jiu-jitsu, entendeu? Assim, eu e minha mentalidade hoje é a mesma mentalidade que de quando eu entrei na faixa branca. É por isso que a galera fala, é até clichê no jiu-jitsu isso, mas a galera fala, faixa preta é uma faixa branca que não desistiu, entendeu? Você foi ali se provando, aprendendo posição, aprendendo variação, entendeu? E foi melhorando, melhorando,
E aí depois acaba virando um estilo de vida, né? Tudo ali você vê jiu-jitsu, você ensinar, experiência, paciência, condicionamento físico e tudo de bom que o jiu-jitsu traz, né? Sim, com certeza. Você hoje tem vários alunos, né? E quando você olha para os alunos, você acha que todos têm a capacidade de chegar à faixa preta? Não só pela faixa preta, como você bem Uhum, disse aí, mas pelo caminho. certo. A gente sabe que uns vai para a competição, né? Que outros Uhum. fazem pelo estilo de vida É, melhor, é. né? Assim, o E mestre o que sempre falou. você acha em relação a isso? Cara, o mestre sempre falou o seguinte: no jiu-jitsu, a gente tem a gente tem que classificar cada um de uma forma. Ou seja, são vários pesos, várias medidas, entendeu? Então, não é a faixa azul, não é a faixa azul e todo mundo tá ali para alcançar ela. Não. A faixa azul é de cada um. Tem um cara que, dentro das limitações dele, dentro do potencial dele, ele é um faixa azul. E assim sucessivamente. Então, é muito relativo isso, cara. A gente fica, fulano isso, fulano aquilo, às vezes fica querendo nivelar a pessoa pela faixa, mas no jiu-jitsu não é só isso, cara. O jiu-jitsu é uma série de fatores. O Messi sempre falou isso. Tem gente que tem um nível de jiu-jitsu excelente, mas a personalidade do cara não vai permitir eu dar uma faixa pro cara. E tem gente que é o contrário, entendeu? Isso que o mestre fala, são vários pesos, várias medidas, a gente tem que ponderar isso. Por exemplo, no meu caso eu permaneci muito tempo nas faixas por gostar e por querer competir, entendeu? Então é o objetivo de cada um. Às vezes o cara quer treinar, tá ali chegando no nível dele, tá dando o melhor dele, é uma coisa. Agora, às vezes o cara quer competir, quer ter o. Depende do objetivo, entendeu? Cada aluno a gente classifica de um jeito para graduar. Que bacana. Eu penso igual assim a você. Eu acho que cada um tem seu caminho, né? Cada um tem suas Uhum, dificuldades. O jiu-jitsu ele influencia na vida de uhum, cada um de uma forma diferente, mas o uhum. importante é que influencia sempre positivamente, né? Até aquele cara, como você citou, que é bom de jiu-jitsu, só que é ruim como ser humano, de certa forma ele melhora também, né? Com Eu dei os certeza. exemplos no jiu-jitsu, a oportunidade de melhorar, ainda que seja um pouco, né? Uhum. Você quer falar de algum campeonato específico? A gente viu os troféus aí, Cara, as medalhas, algum que tenha de fato mexido com você, assim. cara, o Messi sempre incentivou a gente a competir, a gente participar dessas trajetórias, né? Então, assim, cara, são muitos campeonatos. Como eu falei, a gente entrava na faixa azul, era uma galera muito grande competidora. Era eu, o Gutinho, na época tinha o Marcel, o Gardenal, o Tomás, aí todo mundo ia junto para todos os campeonatos, entendeu? Medalhava, ganhava, perdia. Minha melhor meta foi conseguir ser 4 vezes campeão brasiliense. Fui campeão 3 vezes naquele brasileiro da Liga. Fui campeão, perdi nas quartas de final do Mundial umas 3 vezes, no Mundial da IBJJF. Naquele Mundial de São Paulo também cheguei nas quartas de finais umas 2 ou 3 vezes, assim. Tava ali na elite, brigando, né? E consegui ficar em terceiro lugar naquele Pan-Americano que teve aqui em Brasília, que todo mundo do mundo veio Calazans, Rodolfo Vieira, veio um monte de gente naquele Pan-Americano. Eu era faixa marrom na época, estava muito bem, perdi pro o cara que foi campeão mundial na semifinal. E assim, Centro-Oeste, a gente lutava tudo, né? Assim, nessa época quem se destacava, a gente sempre viajava em grupos, tinha os brasilienses, tinha aqueles campeonatos Copa Leão Dourado lá em BH, Copa Cidade de BH, sempre tinha esse brasileiro da Liga, sempre tinha o brasileiro da Confederação, tinha o Rio Open, que ficou no lugar do Mundial, depois que o Mundial foi para os Estados Unidos. Então a gente estava sempre ali brigando todos esses campeonatos, né? Poxa, muito bacana, né? É muita história, né? Cada campeonato é uma emoção diferente. Ah, aprendizado, com certeza. Agora, em relação ao nosso mestrão, assim, eu sempre falo aqui para os professores, para todo mundo, Uhum, que eu tive muita felicidade em poder treinar um bom tempo com o mestre, né? Embora eu seja bem mais novo que você na arte suave, mas eu tive a oportunidade de, pelo menos uns 3, 4 anos ali, pegar aula direto com ele e assim, ele era uhum. assessorado pelo professor Bida na época, mas De ele ia manhã, lá, dava as instruções. Eu na época sou, da manhã, nossa, né? isso, na turma da madrugada. Me sinto muito abençoado, né? A minha tristeza é que os novos
os novos irmãos de kimono, eles não vão ter essa oportunidade como a gente teve. E mais do que Não. eu acho que você pegou uma fase até melhor, né, com o mestre. Em 98 aí, Uhum. ele certamente era bem mais lúcido. E, assim, querendo ou não, ele fez uma parte fundamental da sua vida, como um segundo Com pai mesmo, certeza. né? Com Que certeza, acompanhou cara, com ali certeza. desde o ensino fundamental, no começo do ensino Cara, fundamental até pós, né? sim. E o que o Messi representa para você, e me fale aí da substituição, né? Porque a sede Uhum. teve vários professores, mas hoje os principais professores lá é você, o professor Bida, e você está ali nos horários de meio-dia, os horários ali que dá mais gente. É, Uhum. diz aí para a gente a sua relação, né, Cara, minha fraternal com o rotina. Messi, e como foi a substituição à sede, assim. Cara, o mestre, assim, começou na rotina mesmo, entendeu? A gente ia para a UNB segunda, quarta e sexta. A gente ia para a UNB 2h30 da tarde, tinha o treino dele 4h30, depois tinha o treino do Cristiano à noite. Então, segunda, quarta e sexta era 3 treinos no dia. Terça e quinta eu fazia musculação e preparação física. E aí a minha rotina com o mestre começou assim: a gente treinava, acompanhava ele, ajudava ele no UNB como monitor, nos seminários, ia junto nos campeonatos e tal. E assim, muita gente me pergunta como que tá o mestre hoje e tal. O mestre está muito bem, ele está totalmente lúcido, assim. Ele está com 86, 87 anos. Ele, assim, ele não está conseguindo entrar nas redes sociais pela questão de tecnologia, mas eu sempre ligo para ele, a gente conversa. Sempre que eu posso, eu levo ele na academia, entendeu? Na história da equipe, depois do mestre foi o Cristiano, professor da equipe, depois o Rodney, depois o Kyoto, depois eu. E assim, é uma honra substituir o mestre, né? Ele, cara, meu, assim, foi uma coisa natural, mas ao mesmo tempo eu me preparei a minha vida inteira para isso, assim, né? Então, é uma coisa natural. E é uma honra, né? Substituir o mestre, estar lá à frente da sede da equipe. Todos os novos faixas brancas aí, eu sempre falo do mestre, as histórias do mestre, tento seguir o estilo dele de treinamento, para todo mundo saber como é que é a nossa metodologia. E é isso aí, bola pra frente. Eu sempre falo com ele, sempre que eu posso, eu tento levar ele na academia. Agora a gente não tá podendo encontrar por causa dessa pandemia, mas assim que terminar, a gente vai se encontrar. O pessoal sempre manda mensagem, liga pra ele. E é isso. Eu acho que depois dessa pandemia aí, a gente tem que ir lá no Primo Piatto, né? Ele Com gostava certeza. muito que as É. reuniões fossem lá. Aliás, as reuniões eram lá, né? E Uhum. aí a gente tem que ir no Primo Piatto comemorar a suspensão aí, Com aliás, o certeza. término, né? Ou então vamos ver como é que vai Com ficar, certeza. enfim, o fim da Hum. pandemia e o nosso reencontro, né? Todo mundo. Com O certeza, com Felipe está certeza. falando que faz 37 anos em setembro, Isso. né? Mestrão de pedra. Bira Mas do então, Guaraí, ó. Um grande abraço, Bira, entrou aí. Todo mundo que tá assistindo a live aí, grande abraço. professor Opa Albira aí, professor Albira? Sangue bom, parceiro das antigas aí dos campeonatos, sempre se encontramos aí, galera não só da equipe Del, galera de todas as equipes aí que a gente sempre se encontrava nas correrias de campeonato, correndo os campeonatos aqui. Teve uma época que a gente viajou pela seleção brasiliense, teve o campeonato mundial lá em São Paulo, foi a galera de todas as equipes se encontrou lá para competir, bater de frente. Teve os desafios Brasília e Goiânia, Que quando massa. juntava a galera aqui de Brasília para Goiânia. E E é acaba que uma a gente galera faz muito muita grande, assim. amizade, né? Acaba que a gente conhece muita gente, muita amizade. É igual o mestre fala assim, é adversário sim, não é inimigo nunca. Então, tipo, ali quando começa a luta, bicho, é guerra, mas depois é adversário, não é inimigo. Não, com certeza. E o jiu-jitsu tem essa capacidade, né, Bernardo, de Uhum, a gente começar ali a conhecer o colega, o irmão de kimono de outra equipe e se tornar amigos mesmo, né? Eu tenho com vários, certeza. eu criei nossos amigos assim, hoje super amigos em campeonato, né? A gente sempre Com vencendo, certeza. perdendo, a gente troca ali as redes sociais, informações e segue para a vida, né? Muito É bacana uma... isso aí, né? Ó, meu E, primo, meu primo Carlos Barbosa aí, o Pico, tá mandando abraço aí, abraço pra ele. Todo mundo tá assistindo aí. Tamo juntos. valeu, Carlos. E assim, lá na live que a gente fez com o professor Jobson, teve muita história, né? Infelizmente, a gente não pôde Uhum. fazer uma live aí com quatro, três professores, não sei nem se tem essa possibilidade aqui não.
Mas conta Sim. aí pra gente as histórias aí as histórias que mais legais, as histórias que ficaram marcadas das viagens de vocês que você fez com o Cara, Messi, com são os muitas outros irmãos dele, histórias. Dá professores. pra, dá pra escrever um livro, cara. Dá pra escrever um livro só de história de viagem. Cara, em tese, assim, a gente viajava sempre. O que acontece? Aqui em Brasília ficou sem federação de jiu-jitsu de 99 até 2006, 2004, aliás. De 99 até 2004 não tinha federação de jiu-jitsu em Brasília. Então, tipo assim, eram muito poucos campeonatos, não era desenvolvido ainda. Então, o que a gente fazia? O mestre tinha contato com mestres lá de BH, o mestre Hilton Leão, da Liga Brasileira e tal, e a gente sempre viajava para esses campeonatos. Geralmente tinha um Centro-Oeste em Goiânia, ou esse campeonato lá de BH, que era a Copa Cidade de BH, a Copa Leão Dourado e o Brasileiro da Liga. E as viagens eram sempre a mesma rotina, cara. A gente saía daqui sexta-feira, 6 da tarde, depois do trabalho de todo mundo, viajava a noite toda, chegava em BH no outro dia de manhã, 12 horas de viagem. Aí a galera já competia no primeiro dia, juvenil, Cara, juvenil, faixa branca, master e sênior no primeiro dia e feminino. E no segundo dia era o adulto, todas as faixas, entendeu? E aí, cara, era essa correria. Lutava no sábado, ia, voltava. Lutava no domingo, ia, voltava. Quando acabava o campeonato, recebia a premiação já de noite, umas 6 da tarde, 8 da noite, e vazava para Brasília. Aí a gente só ia chegar aqui, cara, na segunda-feira, 6, 7, 8 da manhã. Tinha gente que já ia direto pro trabalho, ia direto pra faculdade. E a rotina de viagem, assim, de viagem que ia todo mundo junto, era essa. E aí tinha as outras viagens que eram assim, quem se era mais competidor mesmo, que tinha um nível mais profissional e tal, queria lutar mais campeonatos, fechavam grupos menores e a gente ia para os campeonatos, pro Mundial de São Paulo, para o Mundial lá do Rio Open, para o Mundial antes que era lá no Rio, ia para o Brasileiro no Rio, entendeu? E essa era a rotina. Então tem muita história de viagem, cara. A primeira coisa que você tem que dividir na viagem era se o grande Leroy ia ou não. Porque assim, quando o Leroy ia, cara, aí a viagem passava rapidinho. Ele ia contando história daqui até BH. Tinha hora que o mestre tinha que mandar ele parar de contar a história. Aí o Ian tá falando aí, ó, da viagem que a gente foi lá pra BH, cidade de BH, a gente sempre batia de frente com os caras da Gracie Barra lá de BH, de Draculino, do Sapo lá, uns caras duros lá que tinha em BH. A gente sempre batia com eles. Aí o Ian lutou com um cara lá, não lembro de que equipe que era, né? A gente era faixa azul. Deu um triângulo voador no cara, o cara fez que meio que bateu assim, o Ian comemorou, aí não lembro se ele foi desclassificado, se ele ganhou e foi desclassificado, mas foi, cara, foi muito engraçado essa história de Ian. Figuraça aí que treinava com a gente. Então hoje tá no Rio de Janeiro aí, comentando aí, ó, grande abraço. massa aí, Irado. professor Ian. E isso, Que dentre essas, bacana. são outras várias histórias, cara. Tem uma história do Brasileiro da Liga de 98, foi o primeiro campeonato que eu fui. Professor, a live é sua, viu? Por favor, conte as Ah, histórias e tranquilo. queremos saber É, da história lá do cinema também. Parece ter uma história do não. cinema. Ah, isso aí é invenção. Aí, cara, a gente tava lá em Uberlândia. O mestre conseguiu pra gente ficar no quartel, cara. Ficamos no quartel. Chegamos 5 da manhã, todo mundo tava dormindo. 4 da manhã, os caras dormindo. Mandou acender a luz. A gente se alojou lá. De repente, mandaram acender a luz. A cama do Del tinha quebrado, cara. A hora que acendeu a luz, tava o Del caído no chão, assim, ó, com a cama dele quebrada, coitado. E ninguém podia rir, né? Queria ver alguém rir. Todo mundo segurando a risada, tadinho. Aí mandaram arrumar a cama dele. Aí deu tudo certo. Aí isso é Meu muita Deus, eu história, fico cara, muita história. imaginando a situação, cara. Meu Deus Cara, do céu. Queria muito ter visto isso. Realmente não podia rir, cara. Eu tinha que não, engolir calado. exatamente. E Cara, essa é muita história do história cinema mesmo. aí, que está nos assolando desde a live do professor Jobson, né? Essa Cara, história do cinema aí. cara, isso aí é invenção da galera aí. Conta aí essa invenção. Ah, isso é invenção aí. O pessoal inventando história aí. Ó, o pessoal vai te encher o saco depois, hein? Não, isso aí não é história de campeonato, não, pô. Isso é outra história. Ah, então beleza. Professor Ovelha, agora vamos um pouco mais para o seu campo de atuação. Nesse Hum. momento aí de pandemia, como a gente havia conversado, que tipo de Uhum, treinamento que a gente pode estar fazendo que você sugere para a gente manter, né, manter um pouco aí o peso, a força e para a uhum. gente não chegar morrendo no jiu-jitsu quando a gente voltar aos treinos? Sim, cara.
que acontece? A gente tem que se movimentar, né? A gente não pode ficar parado, né? E, cara, o que eu digo para os alunos hoje em dia é para a gente fazer o que dá para fazer sozinho no treino. A gente consegue fazer o aquecimento sozinho, a gente consegue fazer. A gente tem um padrão na equipe que todos os professores seguem de aquecimento, as movimentações que a gente sempre passa, do nosso método de treino. Então, cara, tudo que dá pra gente, que der pra gente fazer sozinho, a gente pode fazer. O aquecimento, todas aquelas mobilizações iniciais, articulares, todos os exercícios de estabilidade, todos os exercícios de força com o peso do próprio corpo, toda aquela sequência que a gente faz na preparação física do jiu-jitsu, que são os exercícios de mobilidade, os exercícios de estabilidade, os tipos de prancha, as movimentações no chão, defesa de 100 quilos, defesa de movimentação de guarda, levantada técnica. Aí tem os exercícios já de força, que já aparece mais com os da musculação, que é o afundo linear, o agachamento, o avanço, entendeu? A gente pode fazer a levantada técnica, saída de quadril sozinho no chão. Então, assim, a gente tem que imaginar tudo que eu passo, que os professores passam no treinamento, que dá pra gente fazer sozinho, vai ser ideal pra gente treinar sozinho em casa, entendeu? Sim, bacana. E a gente pode colocar esse treinamento de jiu-jitsu, a gente pode agregar também fazer esse treinamento e fazer o treinamento mais funcional, né? Um treinamento mais genérico. Uhum. Inclusive que eu te sigo aí, sou seu fã aí nas redes sociais aí, vejo o treinamento que Valeu, você faz valeu. com o pessoal. Tem até Valeu, uma cara. amiga minha do trabalho, a Karina, que depois eu fiquei sabendo, né? Vocês se Uhum, conhecem desde sim, sim. de cedo, desde pequeno, né? É, ela é minha Muito vizinha aqui na bacana. quadra e é minha aluna hoje em dia, é minha cliente. Pois é, a disposição dela, o físico, É. nossa, outro. E assim, quais são os melhores exercícios para a gente agregar com esses jiu-jitsu? Flexão, por exemplo, faço muito agachamento, flexão, Aham, burpee, que sim, é um lado ao outro, né? Querendo ou não, um sim, ajuda o outro. sim. Você É. acha que quanto tempo mais ou menos? Uns 20 minutos, uma meia hora? Cara, Depende de cada um. isso. Isso, depende de cada um. Normalmente o nosso treino de jiu-jitsu, a gente faz aquele aquecimento que demora mais ou menos uns 30 minutos, né? Aquela nossa sequência que a gente faz. Só que, cara, além disso, tem aquela questão do treino personalizado, né? Tem gente que tem encurtamento muscular numa parte, em outra não tem. Então isso a gente vai detectando nos alunos e já sabe o que cada aluno tem que melhorar. Tem aluno, por Uhum. exemplo, que tem o posterior da perna encurtado aqui, não vai conseguir levantar a perna para fazer uma guarda. A gente vai vendo essa coisa mais individual, entendeu? Mas no geral são esses exercícios que a gente consegue fazer no aquecimento e nas movimentações gerais do treinamento, entendeu? Então, cara, é uma sequência dessa: aquecimento articular, você pode fazer as mobilizações de quadril, mobilização de ombro, mobilização torácica, todas as mobilizações primeiro, depois o exercício de estabilidade, que são as pranchas, prancha baixa, prancha alta, prancha lateral, prancha dinâmica, movimentando. Tem os exercícios do próprio jiu-jitsu, que é aquela levantada ajoelhado, levantada técnica, tem aquela puxada para meia guarda, entrada de queda, entendeu? Então é assim, essa sequência do treinamento. E no final os exercícios de força, agachamento, afundo, flexão de braço, pendura um kimono, faz uma remada. Então assim, junto com a individualidade de cada um, a gente pega um treino geral para complementar, entendeu? Poxa, bacana, muito bacana. Dá para fazer muita coisa. A gente estava até combinando, vamos ver se a gente faz uma Dá live aí sim. Vamos desses fazer, treinos, fazer em casa mesmo, num quadradinho, né? Você viu com até aqui certeza. o É, espaço que eu eu tenho passei dentro de o, casa. quem treina na sede lá comigo já tem essa noção mais ou menos desse treino que a gente faz. Tu também treina muito tempo comigo, tem essa noção Sim. aquele aquecimento que a gente faz, aquela preparaçãozinha física antes da posição ali que a gente faz para treinar. Aí eu botei no grupo lá e a gente faz depois. Com certeza, maravilha, vamos sim. Tem Uhum. o amigo aí que está nos acompanhando, Milanês Ronaldo, deve ser Ah, Ronaldo Milanês. Falou aí, ó, fala sobre isso os aí. intercâmbios que a equipe Ah, tem é o em Ronaldo. outros Cara, países. esse aí é o Como Ronaldo lá de funcionam São os Paulo. seminários com você, Ovelha? Cara, esse aí é o Ronaldo, ele é aluno do Felipe lá de São Paulo. Grande abraço pra galera de São Paulo, representando a equipe dela aí. O Felipe, grande professor, também era da época que antigona da escala, mais antigo que eu, já é preto, acho que quarto grau, quarto grau, eu acho. Tem a equipe dele lá em São José do Rio Preto. E mandar um abraço para todas as filiais da equipe dela, Planaltina, no Recanto das Emas, todas as filiais da equipe dela, no Taguatinga, que tá crescendo agora aí, pessoal lá na França, entendeu? Cara, essa questão dos outros países,
Eu conheci o Carlito, ele tá até aí, ó, Merdi Ben Haber, esse que tá comentando aí, o Carlito, o colega, ele, cara, ele conheceu a academia, ficou treinando aqui, a esposa dele é comissária de voo, ele ficou treinando aqui um mês comigo, e depois voltou para a França. Depois de um ano ele voltou de novo, ficou treinando mais um mês aqui, e me convidou para fazer um seminário lá, falou que tinha um professor dele lá, que inclusive é o Ludovic, e tem uma equipe grande lá e eles queriam que eu fizesse um seminário lá. Aí eu fui para lá, juntamente com isso tinha um outro graduado que dava aula no Marrocos, que era o Ahmed, e a gente fez essa viagem. Fui para lá, dei o um seminário lá, pessoal, na França, o jiu-jitsu muito avançado, assim, o jiu-jitsu lá tem essa equipe que eu fui lá do Carlito, tinham várias faixas pretas, mais de 10 faixas pretas que estavam treinando, assim, que foram graduados faixas pretas quando eu fui lá, várias faixas marrons, várias faixas roxas, várias faixas azuis, várias brancas, um galpão enorme o tatame deles. E aí tive essa proximidade com a equipe deles lá, e acabou que eles se afiliaram à equipe Dell, e hoje em dia eles são uma filial da equipe Dell lá em Paris, entendeu? E a Que gente sempre tem bacana. contato, a gente sempre tem contato. Fui, dei o seminário lá, conheci o pessoal, treinei com todo mundo lá, os caras muito duro, tinha cara campeão europeu lá, tinha cara de outras equipes, galera muito dura mesmo. Um jiu-jitsu muito aberto, eles fazem só de la riva, guarda aberta, guarda arena, eles não fecham o jogo, não faz guarda fechada, não faz meia guarda. É um jogo assim muito pra frente mesmo, sabe? E eu achei muito bacana. E aí a oportunidade no Marrocos também, o jiu-jitsu estava começando lá e assim, eu fui, tinha o Ahmed, ele era faixa roxa, tinha um cara que era faixa azul e o grupo só de brancas também. E aí deu um seminário lá, deu um seminário completo, eles pegaram toda a base do nosso método de treino da equipe Dell, e também foi uma filial por um tempo, agora teve uns motivos lá que não está tendo mais o treinamento lá. Eles estão em outra equipe agora. E, e tive a oportunidade de fazer um seminário na Rússia também. Tava aqui treinando com o Messi Del, veio um rapaz chamado Evgeny Ribin, que é faixa preta de karatê, campeão mundial de karatê, e ficou treinando com a gente aqui também mais ou menos umas 2 semanas e tal. E, e quis organizar um seminário lá na Rússia para mim e para o mestre, né? Só que o mestre já estava muito difícil para ele viajar, né, para a Rússia e tal. E aí eu acabei indo sozinho, tive até a oportunidade de ficar lá, morando lá, fiquei lá um mês, e acabou que eu não consegui fechar o contrato certinho lá, que eu tinha combinado, acabou que eles quiseram mudar o contrato em cima da hora, e eu acabei voltando para cá, e retomando os treinos, e agora substituindo o mestre. Acho que bacana. Eu não sabia que lá na França o jiu-jitsu era tão forte assim. Muito bom saber. Cara, o E, jiu-jitsu evoluído lá. Teve um trabalho lá dos irmãos Vieira, Ricardinho Vieira, Léo Vieira, levaram o jiu-jitsu pra lá. Teve outras equipes também que eu não sei ao certo que cresceram lá, entendeu? E tem muito cara bom lá, velho. Muito bom. Tem uns Nossa, caras que duros na bacana. equipe lá que são muito bons. Lá na Rússia você chegou a lutar com alguém ou visitar alguma Cara, sim, academia sim, de na sambo? Rússia, não, o Sambo não tive contato. A academia que eu dei, eu dei 3 seminários lá. Era uma academia de karatê, uma outra era uma academia de judô, que era inclusive a filial da Kodokan, lá em Moscou, que era um professor chamado Kozorotov, que o cara é sinistro, o cara pega um prego daquele de aço assim, ó, com a força da mão o cara dobra um prego de aço. Caramba. O cara é sinistro. E aí dei um seminário lá, aí treinei com os caras do judô, né? Aquele negócio, pegando costas, estrangulamento, os caras muito forte. E assim, os caras do karatê, uma outra base de força, assim, de travar e tal, eu tinha que fazer mais coisa técnica. E, e esses seminários que eu dei lá foi mais ou menos para esse público, assim, entendeu? Bacana. E lá você encontrou alguma academia específica de jiu-jitsu ou não chegou a Não, visitar ou cara, de fato não não, tem assim? não, tem, eu até pesquisei. Tinha uns 3 ou 4 faixas pretas lá em Moscou. Já tinha, eu acho que tem um cara que é campeão mundial algumas vezes, esqueci o nome dele, cara, não vou chutar aqui para não errar. Mas tem um cara que é campeão mundial várias vezes, que dá o sei lá, que é que tem mais alunos lá. Ah, bacana, legal. Que oportunidade bacana, né, cara, de conhecer assim, Ah, é, cara, todos os outra países. cultura. Cara, E, muito e as legal, suas assim. palestras, os seus seminários,
Você faz em inglês, o pessoal traduz, você faz em português, aí tem alguém para traduzir, só por É, curiosidade mesmo. esse na França tinha dois brasileiros lá no grupo, e aí eu fui falando em português mesmo, eles foram traduzindo para o inglês. Ah, legal. No Marrocos eu ia falando inglês e o Carlito traduzia para francês. Ou árabe, né? Porque tem uns caras lá que só falavam árabe também. Caramba, bacana. É, foi uma Tá experiência certo. muito boa, cara, ensinar assim, ver os, tipo assim, os caras nem acreditam que existe essas posições, raspagem, inversão, essas posições avançadas assim, os caras ficam sinistros mesmo. Que coisa, hein? Bernardo, em relação à arbitragem, né, dos campeonatos Uhum. aí, você é um competidor e Sim. você é árbitro também, agora eu não me recordo. É, né? Sim, eu fiz o curso de árbitro, na época eu passei para árbitro. Cheguei a trabalhar em alguns campeonatos e tal, mas, cara, depois eu era muito desgastante, assim, aí eu É, queria lutar, arbitrar e competir no final, era muito desgastante, muito estresse, sabe? Então, tipo assim, eu sou árbitro, mas eu acabei indo mais para a parte competitiva, fui árbitro há algum tempo, fico na arbitragem do interno, né? sim, E, sim. e acabou que eu tô mais na área de professor, mas é muito bom, né? Porque a gente tem que lutar com a regra embaixo do braço, né? O cara que é bom de campeonato ali, malandro no campeonato, ele leva. Não tem jeito. É. Ó, o Ian tá E falando você, aí a época de. O Ian tá falando aí a época da galera que treina, competia aí nessa época aí. Era um monte de gente, já tinha os graduados, que era o Cristiano, o Rodney, o Júnior, o Ednezé, o pessoal mais velho, o Campedelli, o pessoal lutava na marrom, na preta, a gente lutava na azul e na roxa. Era eu, o Ian, o Laer, o Marcel, o Diego, o Andrei, Gutinho, o Cezinha, era uma galera boa aí que a gente entrava em todos os campeonatos, preenchia todas as categorias e todo mundo medalhava aí, se dava bem. Ia pra BH, tive a oportunidade de lutar com vários caras duros lá em BH, lutei com aquele Guilherme Bomba do UFC, fechei uma final com ele. caramba, O... Lutei com uns caras bons, com os caras do Draculino lá, uns caras muito bons, velho. Foi uma época massa de campeonato. No Mundial lá no Rio de Azul, lutei com aquele. Perdi nas quartas para aquele Ari Farias, né? Porque ele era azul junto comigo. Cara, a gente foi para muito campeonato aí, essa época de competição era muito boa, velho. Estamos aí, muito esperando para bacana. voltar, né? Pegar o ritmo de novo aí Eu, pra. Agora, infelizmente, o, não tem mais o Brasília Open aqui em Brasília, mas quem sabe um dia pode voltar, né? eu acho que é o seu pai aqui, ó, o Henrique Ah, Tan, né? Cansei de ver o ah, Ovelha ser garfado em campeonato. é complicado. Essas histórias aí são complicadas, bicho. Já foi garfado É, muitas vezes. Porque é aquele negócio, né, cara, cara? Quando a luta empata, antigamente então, que era mais vazio o campeonato, quando a luta empata, o juiz ele sempre dá para outro lado, né? Que não é do. Entendeu? Se for é, de uma equipe próxima, o juiz não tem jeito. Então, assim, a equipe dela sempre foi uma equipe de fora, assim, a gente sempre brigou, correu por fora. Então, assim, mas é natural, cara, natural. Campeonato é assim mesmo. Tem que entrar para finalizar. Olha o verdade. palhaço Ó, do Cristiano o aí, ó. professor Ah, Cristiano, eu queria é até te dar os palhaço. parabéns, professor Cristiano tá falando, ovelha meu Palhaço ele. bocado, não sabia, Ele é coisa palhaço. boa, agora tá todo mundo falando. Nada, né? Esse é um comediante, cara. Brincadeira. Esse aí É, sabe muita posição, sabe muita posição. Toda posição que a gente vai falar com ele, vai mostrar pra ele, ele sabe duas, três variações aí. Ele, a Dinezé, o Rodney, o que outros caras sabem posição, sabe muita variação. E o Cristiano é esse comédia aí que a gente conhece, né? Quem conhece ele sabe que ele é uma comédia, ele zoa o tempo inteiro, mas na hora de falar sério, ele mostra umas posições massas, ele tem a técnica boa. Apesar dele ser meio amarrão por cima. é verdade. Né? Professor, até vou fazer uma pergunta aqui, uma pergunta pessoal aqui. Uhum, Os nomes aí dos professores que você citou, você, Cristiano, Laé, o Marcel, não é mais da equipe, mas, cara, eu uhum, tive já a oportunidade de rolar com ele algumas vezes. Que é aquilo, uhum. né? Galera. É, o Ednezé, bom, Uhum. são de uma safra, assim, que de fato a Ah, gente vê, né, o jiu-jitsu na essência, né? É muito difícil uhum. rolar com você. E, e que de fato hoje
os atletas levam muito tempo, né, para chegar nesse nível, né? A gente não vê que Uhum. vocês são pessoas normais, assim como nós, como a maioria de nós, tem vidas normais, mas de fato são caras duríssimos, né? E que a gente aprende dia a dia. Qual a dica que você dá para o Cara, aluno que quer ser duro, que quer chegar aí a seu nível, ter essa meia guarda esquisita aí que raspa todo mundo? que isso, meu brother, valeu. Cara, o jiu-jitsu é o seguinte, eu costumo falar muito que é variação de posição, cara. A gente aprende aquelas posições básicas ali, cada aluno vai desenvolvendo o seu jogo e a gente tem que aprender variação de posição. Então, por exemplo, tu faz uma raspagem de gancho, o cara defendeu, você tem que ter uma variação na cabeça. Fez a variação, o cara defendeu, você tem que ter uma terceira. Fez a terceira variação, defendeu, você tem que ter uma quarta posição. Então, assim, isso é que demora, entendeu? Para a gente pegar. Saber essas posições. Porque a gente às vezes sabe fazer uma, o cara defendeu, acabou ali. Tu tenta outra coisa, tenta outro ataque, tenta ir para as costas, tenta fazer outras coisas, entendeu? E o que demora é isso. Então é treinar variação de posição. Ah, eu gosto de fazer a raspagem de gancho. Fiz a raspagem de gancho, o cara defendeu, eu tenho que saber o que eu tenho que fazer na sequência. Raspagem de guarda fechada. Então eu tenho que saber as posições básicas e treinar variações, entendeu? Verdade. Calma aí, Entendeu? Túlio. Já já a gente vai falar da toca, Túlio. Já já, deixa eu só terminar esse tema Ah, aqui. E, é isso. em relação ao treinamento específico, né? O mestre ele Uhum, sempre foi da teoria que pelo simples e efetivo, né? É simples uhum, e efetivo, aquele jiu-jitsu mesmo, raiz. aham, Com essa nova tendência, que já não é tão nova assim, de berimbau, né? Essa coisa toda, né? Inventar uhum. muito. Ó, fala da história do cinema, professor Ovelha, sempre Ah, vai os fazer caras isso são com a foda. gente. Fala, Os né? caras são foda. E aí, o que você acha? O jiu-jitsu, de fato, ele está em constante evolução? Hoje a gente tem que se apegar ao arroz e feijão mesmo. Cara, é o seguinte, assim, para você começar a treinar essas posições, você tem que fazer o básico bem, entendeu? Então, assim, depois que o cara chega ali já graduado, no final da roxa, que começa a ficar casca, no final da roxa, na marrom ali, aí começa, assim, antes disso eu ensino a defender. Aí nego perguntar como é que é beanball, tá? Eu ensino, beleza, mas não é uma coisa que eu acho que é obrigatória para a pessoa fazer e tal. É uma variação de jogo. Às vezes o cara é muito elástico, gosta de raspar fazendo rolamento, o berimbolo vai cair como uma luva para ele. Às vezes o cara gosta de passar a guarda, o berimbolo não vai servir tanto, mas ele vai ter que saber defender. Entendeu? Então essas posições mais novas, mais esquisitas, o ideal é a gente saber defender primeiro e para depois fazer, entendeu? Beleza. E aí Eu concordo aí também, acho que é isso mesmo. já é nessa que vai a formação do aluno, né? Hoje em dia, assim, cara, eu comecei a dar aula formalmente. O pessoal até falou aí pra falar a história da toca lá, da toca da ovelha, que era o tatame que a gente Uhum. tinha lá. Cara, quando eu cheguei em 2011, eu abri um espaço pra gente treinar e tal. E aí começou a minha primeira safra de alunos faixas brancas, né? Tirando o pessoal que treinava lá com o mestre e tal, começou a primeira safra dos meus alunos faixas brancas, né? E que são meus alunos hoje que eles ainda não chegaram na preta. Eu ajudei o mestre a enfaixar várias faixas pretas, assim, dei aula para muita gente que já estava mais antiga, que chegou na faixa preta, tipo você, o Daniel Clarice, muitos caras chegaram na preta, o Laé, essa galera aí que era contemporânea minha, eu ajudei a graduar essa galera, entendeu? E sinto orgulho disso. Mas os meus alunos que começaram na branca até a preta ainda não tenho nenhum faixa preta, entendeu? E são aí, ó, desde 2011 dando aula, estamos em 2020, são 9 anos, e essa galera que começou comigo aí, que é o Gustavinho, meu filho, o Daniel, o próprio Fernando, que está afastado agora. Essa galera começou comigo na faixa branca aí. Tem mais ou menos uns 6 faixas marrons, tem uns 12 faixas azuis, Que e bacana. uns 3, 4, 5 faixas roxas, essa galera aí, que foram várias gerações, né? A primeira geração lá da Toca da Ovelha, na 713, e depois a geração que começou comigo na Hanway e começou comigo na Dalma agora, que eu já substituo o mestre tem mais ou menos uns 2, 3 anos, que é essa galera da nova geração aí que tá dando trabalho. É o Wanderson, japonês, a Sara, essa galera aí, o Rogerão, essa galera que tá chegando na roxa aí agora, o The Champion, fenômeno, moleque inteligente pra caramba, lutou 10 campeonatos, ganhou 11, o cara é fenômeno. E, e essa galera vai evoluindo, vai aprendendo e vai cada vez geração até
formar os primeiros faixas pretas. É verdade. Tá Pessoal chegando, tá bravo. chegando. Agora os caras No, atrasaram um ano aí, mas estão chegando. Que é ré, tá todo mundo que chegando aí. é, Já daqui é a pouco foi os dos caras chegam. primeiros, né? Da É, Toca também. É, Gustavinho, Fernando. isso. Muito bacana. A Lili também começou com você? Lili começou com mestre, Lili é antiga, O começou com mestre, né? mestre. Isso, e aí agora eu dou aula pra ela tem tempo já. Um beijo para as meninas do treino aí, Lili, a Hélida, a Débora, todas as meninas da equipe dela aí de Planaltina, todas as meninas que já foram da equipe, para todo mundo que já foi da equipe aí, o jiu-jitsu é o que une a gente. Com certeza, é isso daí. E, professor, já estamos quase encerrando aqui. Beleza. Mas vamos lá. E o cinema? O pessoal está pedindo aí. Como é que o Cara, isso pessoal é... aprontou aí? A gente sabe que não é verdade. Pode contar. A gente sabe Ah, que não é verdade, mas pode contar aí. não, isso aí é a história que eu fui no cinema com a mulher que era muito feia. Aí os caras ficam me zoando. Ah, esses caras são Um ponto piadistas de vista demais. muito subjetivo, né, professor? Muito ponto de vista subjetivo, Ah, né? Ele é momento, né? Ele tem é uma isso fase aí. da nossa vida aí que não tem dessa, não, né? O nego caiu na rede é peixe, né? O negócio é nadar com. É isso aí, galera, é engraçado. O mestre bota pilha nessas histórias aí. Tem outra história também que a gente foi pro campeonato lá em BH. E aí eu e o Pedro Paulo fomos sair lá de noite. E quando a gente chegou na boate lá que a gente tinha combinado com a galera de entrar, a boate era 21 anos para entrar. Eu e o Pedro Paulo a gente tinha 20 anos. Aí, bicho, não conseguimos entrar. Ficamos na rua lá, procuramos outro canto lá para lanchar. E fomos embora pro hotel. Chegamos no hotel, o Del indignado com a gente. É Professor, muita só história de para campeonato, cara. Muita história de esclarecer, essa, campeonato. essa história aí do cinema foi uma menina mesmo ou foi gato por lebre, como está sendo noticiado aqui? Ah, essa galera inventa, velho. Sei lá. É só invenção, só tem piadista Ela, aí. tem a história do desodorante aí também, né? Não, Ah, é, porque a galera ia pro campeonato, ficava 2, 3 dias sem tomar banho. Ninguém queria tomar banho, frio pra caramba lá em BH. Todo mundo querendo tomar banho, mó friaca, ninguém não conseguia tomar banho, não tinha água quente. A galera lutava, ficava 2, 3 dias só no desodorante. É, o Cristiano que se muito amarra. bacana, né? Ó, o É professor muita Ian história. aí também, Cara, é muita professor Ian, história. não conheço pessoalmente, ou não lembro, desculpa aí, professor Ian, mas Ah, participou muito dessa época também, né? sim, sim, Certamente entra o muito com professor a Ian é gente. muito duro também, viu, professor? Aham. Muito Ian é duro. pedreiro. Ian é pedreiro. É isso aí, vamos ver. O professor Ian É aí muita tá história. morando no Rio de Janeiro? É, o Ian tá no Rio lá, treinando lá, é muita história mesmo, velho. Fomos pra esse campeonato lá em BH. Teve outros campeonatos em BH que a gente ficava sempre no Mineirinho. E aí a gente sempre conseguia entrar no jogo. Se tinha jogo no Mineirão, a gente conseguia entrar por baixo, assim, porque tinha o acesso do Mineirinho. Então a gente assistia Cruzeiro e Atlético, Ah, Cruzeiro e que lindo. Patinga. A gente tava lá hospedado no Mineirinho e ia assistir os jogos que tinha no Mineirão. Poxa, que legal, né? Muita história, né? Muita história, cara. Professor, então, para a gente finalizar aí, você gostaria de contar mais uma história, de deixar algum recado, alguma Cara, coisa, alguma informação, né? Algum desabafo, algum depoimento cara, amoroso, alguma coisa para a galera aí, para os seus cara, alunos, alguma é mensagem para os seus só alunos aí, agradecer mesmo. Cara, agradecer mesmo quem presenciou a live aí. A gente vai deixar salvo pra galera curtir aí. E lembrar que a equipe dá uma família, cara. A equipe dá uma família mesmo. Todo mundo junto nessa caminhada aí. E é bom ver a evolução da galera, ver a desenvolver, enfaixando o pessoal, continuar o legado do Mestre Del. Antigamente eu conhecia todo mundo da equipe. Hoje em dia tem várias faixas pretas, faixas marrons que eu não conheço. Às vezes nem sei quem são e já são graduados. Então acaba que eu fico feliz. Eu fico feliz de ter essa oportunidade de ver a equipe crescendo, né? Então, beleza. Eu te agradeço muito aí pela oportunidade. Vamos ver se a gente marca depois essa live aí para a gente fazer um treino em tempo real para o pessoal fazer com a gente Vamos, também. vamos sim, vamos sim. E vamos terminar aí, ó, como bem lembrado pelo Ian. A gente já ia fazer É, isso, viu, professor Ian? Mas vamos é. terminar aí, vou deixar você puxar o hino e eu acompanho. Beleza, mano. Vamos lá. Com o Terminar jiu-jitsu. com o jiu-jitsu. Pelo jiu-jitsu.
Pelo jiu-jitsu, Sempre jiu-jitsu? sempre jiu-jitsu. Grande mestre Del, grande mestre Fada, os. Del, grande mestre Del, grande mestre Fada, Valeu, os. galera. Valeu, galera. Valeu, valeu. Obrigadão. Um abraço.